Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast B2Bench, o podcast do ecossistema Great People em parceria com Great Place to Work. E vocês já sabem, a gente traz aqui melhores práticas das melhores empresas e também tendências no mundo do trabalho. Eu sou a Dani Diniz, diretora do ecossistema Great People, e estou aqui mais uma vez com a minha colega Aline Aquino, que vai me acompanhar neste mais um episódio da nossa segunda temporada? Segunda, né, Aline? Segunda já, Dani. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui contigo. Então, a gente inaugura hoje o primeiro episódio da nossa segunda temporada e com um convidado muito especial, que é o Gustavo Abreu. O Gustavo vem contar hoje aqui pra gente um pouquinho sobre a AstraZeneca e sobre a sua trajetória de sucesso aí, que são, né, quase 9 anos de AstraZeneca, mas muito mais que ele vai contar. Não vou dar aqui todos os spoilers, mas obrigada de novo, Gustavo, por estar aqui com a gente. Queria que você contasse um pouco, então, da sua história, de quem é o Gustavo, de como ela se conecta, né, com a empresa que você está hoje, que é a AstraZeneca, e de toda essa jornada de sucesso. Obrigada de novo. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Dani, obrigado pelo convite, Aline. Um prazer estar aqui para a gente poder conversar informalmente, bater um papo sobre cultura, enfim, as práticas da AstraZeneca e também práticas de recursos humanos do ambiente de uma maneira geral. Então, um prazer estar aqui. Deixa eu me apresentar, então, formalmente para a nossa audiência e para todo mundo. Eu sou o Gustavo, obviamente, eu sou mineiro, não sou de São Paulo, então minha história de vida e familiar toda é em Minas Gerais. Venho para São Paulo no momento que, de fato, eu começo a trabalhar. Sou formado em administração e sempre achei que eu fosse seguir a carreira de finanças. Sempre fui muito analítico, numérico, facilidade ali de correlação de dados, até que eu conheci remuneração no meu segundo ano de faculdade. Aí eu costumo dizer que eu combinei as duas coisas que eu mais amo na vida, número e pessoas. E não é uma combinação fácil de se colocar, porque nenhuma pessoa se traduz em número também, né? Mas eu consegui combinar esses dois universos e a partir daí entrei no universo de recursos humanos através da remuneração. Então sou um SMI de remuneração, hoje, obviamente, numa posição generalista de liderança na AstraZeneca. Começo minha carreira lá na indústria farmacêutica, na Galderma, uma empresa de nicho de dermatologia. Legal. Onde eu tive oportunidades fantásticas e lideranças fantásticas que me ajudaram a direcionar minha carreira, meu caminho, me provocaram e me instigaram de uma maneira super positiva. Fiquei quase 8 anos na Galderma, depois eu fiz uma transição para o mercado de bens de consumo, fui para Diageo, onde essa jornada de instigação, desenvolvimento e boas lideranças à minha volta também foi uma realidade. E aí eu tive o prazer de aprender sobre um novo segmento, um segmento com um nível de velocidade, de inovação e de perspectivas muito diferentes do mundo farmacêutico até então que eu estava inserido, até que em 2016 eu fui convidado novamente para retornar para o mercado farmacêutico aí na AstraZeneca já, e desde então, faz 8 anos, quase vai fazer 9 anos esse ano na realidade, que eu tô lá. Então eu começo minha carreira na AstraZeneca liderando a área de remuneração, benefícios e serviços de RH, numa jornada inicial de transição de modelo operativo, de cultura, de portfólio, de pipeline, que a organização estava vivendo naquele momento. Então foi isso que me chamou a atenção, o propósito da empresa. Começo ali, fico 2 anos nessa posição, depois eu faço uma transição para nossa casa matriz em Cambridge, no Reino Unido, e aí ali eu tenho a oportunidade de liderar a agenda de remuneração e benefícios para a Europa e para o Canadá. Então foi uma experiência super importante para mim também, não só da perspectiva do trabalho, mas também da perspectiva humana, de conhecer novas culturas, de ter uma pluralidade diferente, de entender um pouco mais de quem são os senior stakeholders dessa organização, como se define estratégia, como a política é instaurada dentro da organização nesse ambiente também, como isso acontece num mercado que é completamente diferente do mercado brasileiro. Então fiquei quase 2 anos nessa posição, retorno ao Brasil. Eu retorno ao Brasil em março de 2020, aí como parceiro de negócio de recursos humanos. Fico 3 meses nessa posição, depois viro diretor interino de RH, no momento de transição da nossa diretora de RH, então, que foi para a Europa, expatriada nesse momento. Fico nessa posição aí por 11 meses, até a chegada da nova diretora de recursos humanos, onde ali a gente começa uma nova jornada de transição ou de evolução da nossa cultura e do nosso modelo operativo. E aí eu fico até o final de 21 nessa posição e sou convidado para me movimentar para os Estados Unidos para liderar outras áreas de negócio da perspectiva de remuneração e benefícios também, e com uma agenda geográfica da América Latina também sob minha responsabilidade. Fico 2 anos nos Estados Unidos, achei que eu fosse ficar lá por um período maior, tenho meu filho, enfim, estou bem estabelecido, e aí eu recebo o convite em setembro, outubro de 2023 para retornar ao Brasil aí na posição de liderança de recursos humanos, de diretor de recursos humanos, e é uma posição de privilégio.
né, ser convidado para retornar para o seu país num momento super positivo da sua carreira, num momento ultra positivo da AstraZeneca, para a gente aí continuar a nossa jornada de evolução cultural, de evolução do nosso modelo operativo, de evolução das nossas práticas de pessoas, e de tudo aquilo que nos dá sentido, nos traz propósito. Então, não poderia dizer que eu estou num momento melhor da minha carreira e num momento melhor da AstraZeneca. Então, de fato, me sinto um privilegiado de estar na posição que eu estou hoje, na organização que eu estou hoje, com o líder que eu tenho hoje, com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que essa minha trajetória, de alguma forma, acho que ela introduz bem um pouco do que é o propósito, do que é a crença da AstraZeneca, do que é a cultura da AstraZeneca, de fomentar desenvolvimento de talento, de abrir oportunidades e de que, de fato, se você tem compromisso com essa jornada de longo prazo, de desenvolvimento, de crescimento, de performance, a organização é um poço de oportunidade, tem um terreno muito fértil para que você se desenvolva e você explore aí seu potencial, seja localmente, seja regionalmente, seja globalmente. Então, muito feliz de fazer parte dessa empresa nesse momento e de estar aqui para contar um pouquinho da AstraZeneca para vocês. Legal. Que bom, muito bom. Obrigada de novo, Gustavo, por estar aqui, por compartilhar um pouco dessa longa e bonita trajetória, né? E acho que a gente tem uma trajetória longa também com a AstraZeneca e você faz parte dela, né? Uma jornada aí de quase mais de 20 anos já, né? 20 anos completos de melhores empresas para trabalhar e vocês fazendo parte disso, ou até, né, comentando contigo que moro na região, então eu me lembro, né, de várias vezes passar lá e ter escrito, né, ali na fachada de vocês, nós somos uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, e nós sabemos que de fato são mesmo, e é claro que eu falo que você faz parte disso, porque obviamente, né, tem muito desse esforço, né, das áreas de recursos humanos também, em construir esses ambientes de confiança, de construir, né, e evoluir a cultura, como você falou. E eu queria que você comentasse um pouco disso, né? De como é que é essa cultura de confiança dentro da AstraZeneca, o que você acha que hoje ajuda a construir confiança. Você falou um pouco, né, de em março de 2020, né, foi um momento chave aí da sua carreira também, e é claro que março de 2020, né, nos faz lembrar aí de uma grande virada global que foi um momento importante para todo mundo, importante para todos, que foi a pandemia, e isso é claro que dificultou as agendas, né, tudo que a gente tinha ali planejado como cultura, organização, etc. E o que isso também, né, influenciou nessas relações de confiança e como é que está esse pós-março de 2020 que você começou a contar aqui nos nossos bastidores sobre os modelos de trabalho e como é que isso influencia essas relações de confiança que vocês vivem hoje. Legal. Aqui a gente poderia... Nossa... Spendeu o episódio inteiro falando disso e ainda faltaria a pauta. Só para reforçar, tá, pessoal? Episódio é sobre cultura organizacional. Então, a gente vai falar de um monte de coisa aqui, porque tudo tá embaixo da cultura, né? Exato. Cultura, às vezes, é o jeito que a gente faz as coisas, né? Então, tudo que a gente faz é cultura, de alguma forma, dentro da organização. Então, a gente poderia, de fato, despender um dia, uma semana aqui falando de cultura e das diversas vertentes que ela traz pra gente de possibilidade de conversar. Dando um pouquinho de passo para trás só, Aline, só para trazer um pouco do contexto, é muito legal ser 20 anos reconhecido como um ótimo lugar para trabalhar pelo Instituto GPTW e ter o GPTW como um parceiro da gente nessa jornada. Mas a jornada de cultura e de evolução cultural da AstraZeneca, ela começa da porta para dentro. E o intuito dela e a genuinidade dessa agenda, ela é da porta para dentro, ela não é da porta para fora. Porque tudo que eu faço, ou tudo que eu faço como organização aqui, ele está pautado no interesse legítimo de como eu posso evoluir essa cultura. Como eu posso fazer desse ambiente um ambiente onde as pessoas sejam felizes, as pessoas prosperem, as pessoas explorem seu potencial, as pessoas tenham segurança psicológica, as pessoas tenham identificação e desenvolvam o senso de pertencimento dentro da organização. Então, nesse sentido, a gente sempre teve um olhar muito preocupado com como a gente traz um olhar genuíno de evolução. E muito menos preocupado, ou talvez até nada preocupado em alguma instância, com o ranking. O ranking nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo de ter o Great Place to Work como parceiro é exatamente de como a gente pode ser provocado através das nossas próprias reflexões, mas também da reflexão do mercado, da experiência do Instituto no que a gente pode fazer de diferente, como a gente pode evoluir essa cultura. E aí, entrando de fato na pergunta agora, como a gente traduz essa cultura em relações de confiança, e como a gente tem evoluído nessa jornada, eu acho que tudo começa na AstraZeneca de uma maneira muito clara com o nosso propósito.
e com nossos valores. Então, esses são pontos que são a porta de entrada, que representam um convite para alguém entrar na organização, e a partir do momento que eu entro, é como eu vivencio esses valores, é como eu vivencio essa cultura e por que eu existo, a minha razão de existir como organização. Isso é muito forte para a gente. Então, a gente tem o propósito de expandir as fronteiras da ciência, trazendo soluções cada vez mais inovadoras para transformar cada vez mais vidas e impactar cada vez mais pessoas, planeta e sociedade. E a gente vive isso intensamente dentro da AstraZeneca. Então, eu costumo dizer também que é uma posição de privilégio estar na indústria que a gente está, que a gente transforma a vida, a gente salva a vida, e está numa empresa que vivencia ativamente esse propósito. E esse propósito é sentido, de fato, por todos os nossos colaboradores. E o segundo ponto dessa narrativa é, de fato, como a gente vive nossos 5 valores corporativos. Então, como que a gente traz eles para a vida e como eles viram ferramenta de ancoragem. Porque a gente vive um mundo de muita polarização, de muita incerteza, um mundo que muda muito rápido, e a gente opera muito na zona cinzenta. Né? A gente é um líder de mercado hoje, não tem benchmark para o que a gente faz, a gente é uma empresa inovadora, a gente tem uma ambição de 2030 super vanguardista e protagonista nesse sentido, e aí os nossos valores nos ancoram no lugar certo, em fazer a coisa certa da maneira correta, gerando o impacto que a gente quer positivo para a sociedade, pessoas e planeta. E para exemplificar isso, tem diversas práticas que eu poderia vir aqui citar, desde o quanto inclusão e diversidade tem um papel crucial em criar esse ambiente onde eu me conecte com a organização, onde eu sinta esse vínculo com a organização e eu me sinta confortável para me expressar e para trazer minha perspectiva para a mesa. Eu posso trazer uma agenda para a gente que é de transparência muito importante, então você pode concordar ou discordar, mas eu nunca posso deixar de ser transparente. Então, a transparência traz um empoderamento de decisão para o indivíduo lá na ponta, para o meu colaborador lá na ponta, de entender, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido. Né? A gente tem práticas muito fortes dentro da organização de speak up. Speak up, então, o quanto eu me sinto confortável para me expressar, trazer minha perspectiva, desafiar decisões que são tomadas, são pontos da nossa pesquisa de clima anual, que não é a GPTW, que é a Pulse, que a gente tem em novembro, que a gente mede o quão efetivo a gente tem sido nessa jornada ou não nessa jornada, e o quanto eu me sinto confortável de desafiar o sistema, né? E de trazer uma perspectiva de evolução dentro desse sistema. A gente também tem uma agenda de liderança, onde a gente empodera a liderança e traz o quão crucial é esse papel na conexão com a organização como um todo, na conexão com todos os indivíduos de uma maneira geral. Nossa agenda de governança traduz isso de uma perspectiva muito, muito clara na organização, porque ela permeia todos os layers, todos os níveis da organização, na medida que a gente quer trazer informação, comunicação, empoderamento, engajamento, e não só numa perspectiva top-down, mas também numa perspectiva bottom-up. Como eu construo isso de baixo para cima, como eu trago essa voz da organização, de onde a gente pode evoluir, de onde a gente pode construir coisas diferentes. E essa voz não é só falada, ela é ouvida, ela é trazida em práticas. Então, quando a gente tem um resultado de EPTW, quando a gente tem um resultado da Pulse, nossa pesquisa de clima, a gente sempre desenha planos corporativos ou planos de clima e cultura anualmente, que são top-down, naquilo que é uma agenda corporativa. Então, o que veio de feedback? O que eu preciso evoluir como corporação? Ou o que veio de feedback funcional aqui, bottom-up, que eu preciso construir dentro daquela área? Então, todo mundo é parte dessa construção. Todo mundo constrói e vivencia essa cultura. E aí, obviamente, isso materializa pra gente de uma maneira muito forte também, no ano passado, quando a gente para e fala, como eu posso traduzir isso de uma maneira diferente para os meus funcionários, mas também para o ambiente externo? Como eu posso me posicionar ou contar um pouco dessa história externamente também da AstraZeneca para reforçar essa cultura e para convidar as pessoas a fazerem parte dessa cultura? E aí que surge o nosso value proposition, nossa proposta de valor empregadora, que é na AstraZeneca você pode. Nossa, a gente precisa de alguns episódios. Eu tô você tá meio um pouco resfriada, acho que melhor cortar, né? Mas só para emendar aqui, que você falou um monte de coisa, e a gente tem os bloquinhos, né, mas eu vou fazer mais uma pergunta desse bloco, tudo bem, Gi? Tá, porque senão vai ficar meio... Uau, Gustavo, muita coisa, muita história, né? Como você falou, da porta de dentro para fora, de fora para dentro, né? Acho que a gente tem... Eu coloquei aqui várias questões que eu gostaria de abordar, Aline. Acho que você trouxe o modelo de trabalho, mas
trazendo até, né, vocês podem ver aqui o nosso Tendências de Gestão de Pessoas exposto, é o nosso relatório anual sobre tendências em que a gente identifica, Gustavo, prioridades da área de gestão de pessoas e quais foram os principais desafios no ano anterior. Já está no 7º ano, e por que não é só propaganda que eu estou fazendo, não, tem gancho para a pergunta, tá? A questão é a seguinte, cultura, né, que é o tema do nosso episódio, a manutenção e a disseminação da cultura organizacional, a gente já está no 7º ano do relatório, ela sempre apareceu como um dos principais desafios da área ali no top 5 e uma das principais prioridades, sempre. Né? E acho que assim é uma dor eterna, né? Como que eu mantenho, como que eu dissemino e como que eu evoluo. Você está usando bastante a palavra, né? E a gente também tem falado disso, né, Aline? Como que eu evoluo a cultura para acompanhar as mudanças do mundo do trabalho, né? Então o mundo muda, o mundo do trabalho muda e a empresa também precisa acompanhar essas mudanças. E aí tem vários ganchos aqui, né? A gente estava dizendo pós-pandemia, há toda uma mudança no cenário corporativo. Uma delas, modelos de trabalho. O quanto que isso afeta a cultura ou não, né? Você fala, não, afeta, né? Todo mundo diz que afeta, precisa estar presencial para manter ou disseminar a cultura, é um elemento que eu queria que você abordasse. E o outro que tem a ver também, né? Tem vários aqui, mas eu vou deixar esses dois antes da gente entrar no próximo bloco, que é a questão do relacionamento e a cultura, né? Que está interligado, né? O quanto que você estar com pessoas, esse movimento social, né, acaba impactando também a cultura. Como é que vocês trabalham isso na AstraZeneca e como que acabaram desenvolvendo uma prática, né, a prática de modelo de trabalho, pensando não só em confiança, mas na manutenção da cultura? Legal. Aqui é um tema super quente, né? O tema da moda que todo mundo discute e ninguém achou a equação perfeita ainda. Mas eu acho que a equação perfeita parte da premissa daquilo que é a crença da organização, daquilo que é o propósito da organização e daquilo que faz sentido para a sua organização. Eu não acredito que existem respostas certas ou erradas, existe aquilo que faz sentido para a sua organização para aquele momento. Para a gente na AstraZeneca, flexibilidade é uma palavra de ordem. Então, flexibilidade hoje, ela precisa existir. Não dá para trabalhar num universo que evoluiu muito em algumas áreas, no mundo pós-pandêmico, onde eu não diria que a gente teve uma inversão de valores, mas a gente trouxe, obviamente, valores diferentes ou reflexão sobre valores diferentes do que o objetivo do trabalho, da vida pessoal e como a gente conjuga tudo isso. Então, flexibilidade é uma palavra de ordem para a gente na AstraZeneca. Contudo, cultura também é palavra de ordem. Então a gente tem um modelo híbrido de trabalho de 3 dias presencial e 2 dias flexível, porque sim, a gente acredita na flexibilidade. A flexibilidade aqui você pode escolher quais são os 2 dias, não precisa ser os mesmos toda semana, pode ser diferentes. É uma liberdade. É um empoderamento do funcionário de escolher aquilo que faz sentido para ele. Você pode escolher em que escritório você trabalha. Então a gente tem um escritório em Cotia, a gente tem um escritório no Morumbi. Então você pode escolher em qual escritório que faz mais sentido para você. Porém, estar na empresa é vivenciar valor. É vivenciar a cultura, é criar colaboração. A gente é uma empresa de inovação. Inovação vem através de trocar ideias diferentes. Então, a maneira com que a gente colabora e utiliza essa fortaleza da diversidade, inclusive, para gerar melhores soluções para o nosso negócio, ela é super importante, ela também faz parte da nossa cultura. Então, a gente não acredita no modelo 100% virtual e híbrido, porque vivenciar valor e cultura é importante para a gente, mas a gente acredita que flexibilidade é palavra de ordem, flexibilidade aqui no modelo de empoderar o indivíduo. O que faz sentido para você? E nada disso é rígido, absolutamente rígido. Obviamente, tudo que é conversado e alinhado entre líderes e liderados também permeia esse ambiente de flexibilidade e de empoderamento do indivíduo de fazer as suas melhores escolhas no dia a dia. Perfeito. Perfeito, a gente falou juntas, né? Porque acho que a gente defende muito isso, né, Dani, do que o Gustavo trouxe em relação à flexibilidade ser a palavra de ordem. Né? E flexibilidade olhando para o que faz sentido para cada empresa, o que faz, o que tem a ver com aquela cultura, com aquele momento. E aí acho que a gente pode, sim, agora passar um pouco para o próximo bloco, né, que a gente chama de bola de cristal. Acho que o nome aí do episódio já diz um pouco sobre ele, né, que vai falar um pouco sobre o futuro, o que a gente espera, mas eu vou deixar a Dani também comentar e trazer um pouco aí desse bloco, né, da bola de cristal pra gente
conversar sobre. Bola de cristal, como o próprio nome diz, né? Fala de perspectivas e um pouco de tendências também do que você acredita, mas dentro da nossa temática aqui é de cultura, que, como eu disse, né, parece ser uma dor eterna. No futuro, né? A gente estava falando de gerações, né, nos bastidores, Gustavo. Hoje a gente tem 4 gerações trabalhando, e se bobear até 5 gerações, e falando em perspectiva ali, né? A gente tem trabalhado cada vez mais. Antigamente, quando entrava uma geração, a outra já estava saindo. Hoje não, né? Hoje as gerações elas continuam e você está tendo novas levas de entrantes e de jovens. E no futuro isso vai continuar e aumentar, né? Você vai ter pessoas vivendo mais e mais pessoas trabalhando durante mais tempo. Como que eu faço, né? E falando de novo em cultura, como vocês na AstraZeneca trabalham essa questão da geração, pensando na manutenção e disseminação da cultura, atrelado, obviamente, a valores. Como passar isso para as novas gerações, visto que a gente está num cenário também pós-pandemia, né? 5 anos depois de pandemia, de generalizando aqui, obviamente vocês são melhores empresas para trabalhar há 20 anos, mas com taxas altas de desengajamento, de desconexão, né, aumento de turnover, menor tempo de casa, então pessoas olhando para outras possíveis carreiras para se trabalhar, né, e você atrair esse jovem ficar ali dentro, né, ficar por mais tempo, conviver com outras gerações, pensando em futuro e cultura, como que vocês trabalham isso? Legal. Eu acho que o nosso foco, no final do dia, ele é muito menos geracional e muito mais individual. O nosso foco está no indivíduo, está no ser humano. A gente pode trazer o demográfico geracional, mas a gente também, quando a gente fala da agenda de inclusão e diversidade, o que faz sentido para esse indivíduo? Eu não posso tratar todo mundo como igual, porque a gente é diferente na mesma geração. A gente, como ser humano, cada um traz um pouco da sua pluralidade, ou muito da sua pluralidade para o ambiente de negócio. Então, o que a gente quer constituir como essência na organização é um lugar que, independente do meu traço demográfico, ou do grupo que eu represente, eu tenha um lugar de conexão, um lugar de fala, um lugar que eu prospere, um lugar que eu engaje, um lugar que eu seja feliz, e um lugar onde eu veja sentido para estar no final do dia. Então, o nosso approach ele é menos geracional, obviamente, mas ele é muito individual. A agenda de inclusão e diversidade na AstraZeneca é uma agenda de convicção. Não é uma agenda de escolha, é uma agenda estratégica. A gente fala muito de inovação e a gente é uma empresa de inovação. A gente acredita muito que inovação vem através da inclusão e da diversidade. Então, a gente tem trabalhado muito nessa agenda para respeitar e incluir o indivíduo nessa conversa. Obviamente, o conflito geracional ou a fala geracional, ela vem muito abertamente em todas as conversas ou rodas de conversas que a gente tem hoje. Mas cada vez mais que eu me aprofundo no tema, eu vejo menos um traço de personalidade que você possa direcionar uma geração, mas as personalidades são diversas em todas as gerações. Exatamente. Mas o contexto que eu estou inserido, ou o quão mais próximo, e vamos dizer nessa geração que a gente está falando, do mundo digital, ou do mundo virtual, ou do mundo da tecnologia, esse mundo me molda de alguma forma. E um exemplo muito claro que a gente tem internamente é o nosso programa de Jovens Talentos. Então, a gente tem um programa de Jovens Talentos na organização, que é um programa de aprendizes mais estagiários, que a gente está falando de um público de mais ou menos 50 pessoas na organização, que se renovam bianualmente aqui, e que, em teoria, esse grupo pode ser estigmatizado, como muita gente fala no mercado. Esse público quer trabalhar virtualmente, esse público não quer muito contato pessoal, ele quer ter mais a flexibilidade para ele é plena. E é um público com altíssimo nível de engajamento e que tem um prazer de estar no escritório. E que não tem uma queixa de ir para o escritório, por exemplo. Olha só, pessoal, quebrando paradigmas aqui, né? A gente falou disso nos bastidores, né, Gustavo? Não, porque a questão do modelo de trabalho, né, impacta principalmente as gerações mais jovens, tem pesquisa mostrando isso, tá? A gente vai e vem com as pesquisas, né? Então tá aqui você na prática falando que não é bem assim. Não é assim, estigmatizar uma geração ou outra por um padrão de comportamento A, B ou C, eu acho que não nos leva a um caminho, mas também há uma reflexão do lado nosso de empresa, como que eu crio ambientes onde todas as gerações ou qualquer recorte demográfico que eu tenho prosperem, sejam felizes, se engajem com essa jornada. Como isso se conecta com o meu propósito como organização? Como eles conseguem vivenciar isso, independente do traço demográfico ou do público que eles possam pertencer aqui dentro? Então, também é verdade, num outro ponto, numa outra escala, que esse público meu de jovens talentos da AstraZeneca é um público muito mais letrado digitalmente, que se você pede para eles, faz um vídeo para mim e grava, o que é pertencer à AstraZeneca? Eles vão fazer isso com uma naturalidade sem ensaio muito maior do que eu, que tem um contato com o mundo digital diferente deles. Eles não precisam de ensaio.
Eles não precisam de praticar. Já Isso já nasceram nasceu nesse com isso, eles já contexto, sabem esse contexto. Então, sim, esse é um traço que vem mais naturalmente para eles. E, eventualmente, tem outros traços que talvez não venham mais naturalmente para eles e venham mais naturalmente em outro subgrupo. Mas estigmatizar qualquer geração ou qualquer grupo por padrão de comportamento A, B ou C, eu não acho que nos leva num caminho de solução. Ótimo. Eu acho que nos leva num caminho de engessamento e de colocar todo mundo dentro do pacote e falar assim, esse grupo é igual, trata ele igual. Acho que aqui é a perspectiva do indivíduo. O que faz sentido para você, como a gente traz as práticas e a cultura se traduz em algo que faça sentido para todo mundo? Eu vou só pegar um gancho aqui, Aline, porque eu concordo totalmente com isso, tá? Eu, pessoalmente, a gente como ecossistema, né, de não rotular gerações, né? Claro que tem suas diferenças e tal. Então, muito importante isso que você traz. E vou pegar o gancho sobre a importância da liderança nesse processo, né? Tanto no processo de você conhecer o indivíduo com suas próprias características e na disseminação e manutenção da cultura, né? Sim. Então, de incutir isso. Acho que a liderança, ela tem esse papel de elo, de desenvolvimento, né, de comunicação, de diálogo. A gente fala muito isso no ecossistema. Como vocês veem também, e já que a gente está no bloco aqui Bola de Cristal, né, e fala muito sobre o futuro da liderança, que liderança é essa nesse pós-pandemia, século XXI, que busca um novo perfil. Qual que é o perfil do líder da AstraZeneca, né, e como eles vêm desenvolvendo essas novas gerações, se conectando e conhecendo realmente o melhor de cada um? Legal. Liderança, para mim, é crítico nessa jornada como um todo, em qualquer jornada que a gente fala de cultura. A liderança é a espinha dorsal da organização. É quem conecta, de fato, todo aquele propósito que a gente fala, todos os valores que a gente fala, a forma de fazer trabalho ou aquilo que é estratégico para a organização, com a organização como um todo. Né? Então, o papel do líder ele é crucial nessa jornada de experiência do funcionário, do vivenciar cultura e vivenciar valores. Então, equipar essa liderança, trazer essa liderança para perto, equipá-la de uma maneira a se sentir empoderado, a levar essas mensagens, a entender o indivíduo como individual e traduzir as práticas que existem na organização para esse indivíduo é super importante. Né? Então, aqui a gente tem uma agenda de governança na AstraZeneca muito clara, onde a gente tem momentos onde a gente está com todo mundo junto, mas tem momentos muito claros onde a gente embarca essa liderança na jornada e essa liderança é accountable, é responsável por traduzir essa cultura, essa forma de fazer as coisas para todo mundo dentro da organização. Então, quando a gente fala do perfil do líder, mais uma vez, não há um estigma e um padrão que é certo ou errado, porque há momentos e circunstâncias de área e de posições que são muito diferentes. Mas se a gente pensa hoje num líder, a gente está pensando muito em pluralidade e versatilidade dentro da AstraZeneca. Então, qual a ambidestria que a gente tem? A gente está falando de uma organização que é líder em crescimento no mercado farmacêutico, que tem um dos melhores pipelines da indústria farmacêutica, que vai lançar 20 novos medicamentos até 2030, medicamentos inovadores, que vai duplicar seu faturamento até 2030. Então, que nos coloca numa posição de destaque, numa posição onde não há benchmark. Onde a gente é o benchmark. E toda hora que você é o benchmark, e todo momento que você é o benchmark, você vive num momento de trabalhar dentro da zona cinzenta, né? Onde você precisa da ambidestria para trabalhar. Então, pluralidade, versatilidade é muito importante. Um líder que é inclusivo, para a gente é imprescindível e inegociável. Um líder que traduz e cria um ambiente de segurança psicológica para os funcionários prosperarem. O líder que acredita em potencial, que acredite em desenvolvimento, que tenha o foco em pessoas e que saiba combinar todas essas instâncias de uma maneira efetiva, e não há perfeição aqui, perfeição para mim de fato é utopia, mas que esteja disponível ou aberto a inovar, a errar, a aprender com erro, a cometer erros novos nessa jornada e que tenha um senso de accountability muito forte. Que consiga combinar o curto, médio e longo prazo muito claramente ali dentro do ambiente de liderança dele. Então, não é um perfil exato, não é um perfil único, a gente acredita em dinamismo, pluralidade, versatilidade, porque a gente acredita e a gente sabe que o quão versátil a gente é como organização também. Isso é uma característica crítica para a gente. Muito bom. Já vou emendar a pergunta com o próximo bloco, que a gente chama de na prática, justamente porque eu acho que é daí que surgiu o nosso podcast, né, que é o B2Bench, que é para fazer benchmark com as empresas. Eu já trouxe aqui, né, um monte de reflexões importantes para a gente, que por sinal a gente concorda e fala muito. Mas eu queria que você tentasse traduzir e contar um pouco aqui para os ouvintes sobre práticas de gestão de pessoas, políticas, até benefícios, coisas que vocês hoje fazem que traduzem um pouco dessas
possíveis atitudes que vocês querem criar, né? A gente falou de cultura, né? Que práticas, por exemplo, fortalecem essa cultura. Falamos de inovação, de pertencimento, de gerações, né? De comportamentos, enfim, de modelo de trabalho. Que práticas hoje você vê como destaques da AstraZeneca, Gustavo, que tenham a ver com tudo que a gente tem trazido nessa reflexão, que sirvam, né, de inspiração, de benchmark, de referência para outras empresas que hoje nos ouvem aqui, né? Que buscam esse representadas. episódio, né, para beber na fonte, não para copiar. A gente sempre fala isso, né, Aline? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, porque cada empresa tem sua cultura, mas justamente para se inspirar, né? E de forma prática, né, se possível, né, a gente colocar aqui, a Aline passou vários conceitos, né, de forma prática, como vocês trabalham isso no dia a dia mesmo. Legal. Aqui tem diversas práticas que a gente poderia citar, mais uma vez, nada delas perfeita ou com pleno funcionamento ou entregando a pleno vapor, mas todas de muito aprendizado e aquilo que faz sentido pra gente. E é muito legal beber em diversas fontes, né? A gente bebe em diversas fontes. Eu adoro os grupos de estudo, de conversas que eu participo de recursos humanos, porque isso só enriquece a gente. A gente nunca parte de uma premissa de convicção ou de certeza de um ponto único. A gente tem que explorar um universo que ele é muito plural hoje. Então, se eu pudesse pensar em 3 grandes exemplos aqui para trazer, e eu vou navegando, vocês vão me direcionando como vocês querem que eu aprofunde ou não deles. A gente está falando de liderança. Então, vou trazer um exemplo do nosso programa de desenvolvimento de liderança, que todos os líderes da organização vão começar a passar por esse ano. A gente remodelou a nossa jornada de desenvolvimento de liderança no último ano. A gente faz um deployment esse ano do nosso novo programa, que ele chama Liderança 2030. E aí o acrônimo dele é LEAD, em inglês mesmo, L-E-A-D. Onde o L é uma jornada de aprendizado. Então, como eu aprendo e transformo, como eu trago lifelong learning para a vida e para o dia a dia do trabalho. O E é como eu engajo e empodero os outros. Então, como de fato eu sou uma voz de coaching, um ambiente de desenvolvimento, ou crio um ambiente de desenvolvimento e sou instrumentalizado para gerar e proliferar, esse ambiente de desenvolvimento no meu time, nas minhas equipes. Quando eu falo do A, é como eu sou um agente de transformação e como eu sou um líder enterprise, como eu sou um líder dessa organização e eu saio do meu silo, eu saio da minha função, mas eu sou accountable, eu sou responsável pelo sucesso dessa organização na sua perspectiva mais ampla. Então aqui a gente está falando de uma organização que tem como ambição impactar pessoas, sociedade e planeta. Então como eu me coloco nessa posição como líder e como quando eu vejo algo que não está indo na direção correta, que não seja na minha área, mas que seja na área do meu colega, que eu também seja responsável por isso, que eu também ajude a organização a caminhar para o lugar correto aqui. E, obviamente, o D é um líder que vai disruptar. Então, estou falando de uma empresa que é inovadora, estou falando de uma empresa que quer fazer diferente, uma empresa que tem uma ambição e um propósito muito forte e que eu não tenho benchmark. Então, eu preciso pensar diferente, eu preciso inovar. Então, nosso programa de desenvolvimento de liderança em parceria com a Singularity, com a HSM, ele foi remodelado e customizado para a gente, para que todos os líderes passem por essa jornada e saiam mais equipados para poder, de fato, traduzir essa cultura, vivenciar essa cultura do que a gente está falando para os funcionários. Então, desenvolvimento de liderança aqui está muito claro como uma prática. Uma outra prática que a gente, e aí é uma prática de intencionalidade, eu acho que é uma agenda estratégica, inclusão e diversidade pra gente. É uma agenda estratégica. É uma agenda que essa semana, inclusive, a gente teve o nosso evento a gente tem 4 grandes eventos no ano sobre letramento, educação, inclusão e diversidade. Esse é o mês da mulher, obviamente, então a gente traz a agenda de gênero, e a agenda de gênero foi onde a gente começou com a agenda de mais convicção há mais tempo, né? Normalmente, né, a gente percebe que era mais palpável, né, de uma maneira geral. E é muito legal ver o quanto a AstraZeneca tá na vanguarda desse movimento. Esse é um movimento que começou lá em 2016 com a Vanessa Cordaro, que é minha amiga, mas foi minha líder quem me trouxe para a AstraZeneca, que está na AstraZeneca até hoje nos Estados Unidos, e ela liderando isso com muito afinco e com muito propósito. E lá naquele momento a AstraZeneca era uma empresa de 65% da população masculina, e quando eu olho posições de liderança, de 65% a 70% da população era masculina. E hoje eu sou uma organização de 60% feminina, overall, de 59% de liderança feminina, e quando eu olho liderança sênior executiva, de 55% de liderança feminina. Nossa, então isso é uma agenda de anos, né? Isso é uma agenda de intencionalidade, não é uma agenda de conveniência ou uma agenda de ocasionalidade. Então, intencionalmente a gente perseguiu essa agenda e quis ser diferente. Hoje a gente tem um recorte demográfico que é representativo disso. Mas a gente não para por aí. A gente tem outras 3, 4 grandes agendas racial, da comunidade LGBT e também da comunidade de pessoas com deficiência, que a gente tem ambição e metas muito claras até 2030 de como a gente quer ter essa representatividade dentro da organização. E é legal ver que hoje 26% da nossa população já se autodeclara preta e parda,
a 5% da população se autodeclara pertencente à comunidade LGBT e 6% da população é PCD. Então, a gente tem metas mais ambiciosas que isso. A gente começa a trabalhar agora dentro de uma agenda de intencionalidade, de novo, com interseccionalidade. A gente não pode olhar isso de uma maneira isolada, ou esses recortes isolados. A gente tem que combinar isso e trazer essa representatividade em todos os níveis. Quando você fala, só te interrompendo, Claro. até para deixar claro aqui para quem assiste a gente, Gustavo, a agenda de intencionalidade se coloca metas mesmo para Sim. esses grupos, tá? Tenho metas muito claras como organização, como eu quero atingi-la, e eu traduzo isso em práticas afirmativas. Né? Então, quando eu penso em recrutamento e seleção, em talent acquisition, como que eu garanto representatividade no meu shortlist que vai para o líder? Se eu não tiver representatividade ali, diversidade ali de todos esses subgrupos, como é que eu posso trazer mais atração ou mais diversidade para dentro do meu público? Né? Então, essa é uma agenda afirmativa, intencional e estratégica para a organização, porque inclusão e diversidade é fomento de inovação, é fomento de representatividade. Se eu penso numa organização que quer impactar planeta, sociedade e pessoas, e eu penso num país plural como o Brasil, como eu posso ter só um perfil ali sendo representado na tomada de decisão, imaginando que eu vou impactar tantas outras vidas que de repente não estão representadas naquela decisão? Porque, como você falou, né, vocês são benchmark, estão ali, né, à frente de todos, na vanguarda de vários assuntos, inovando, né, criando novos produtos com as mesmas cabeças, é o que a gente sempre fala, né, Aline? Com as mesmas cabeças, os mesmos pensamentos, não dá para ir muito longe. Exato. Então, a gente quer fomentar isso e tem isso como uma agenda estratégica e objetiva para traduzir isso em realidade. E por que eu estou falando disso? Porque isso tem muito a ver com cultura. Então, a gente falou de liderança, a gente falou de pessoas, a gente falou de ambiente psicologicamente seguro. Ser diverso, e aí tem um cuidado na fala que eu vou falar, ser diverso é fácil. Fácil bem entre aspas aqui. Ser inclusivo é complexo. Quanto mais diverso a gente fica, mais complexo a gente fica. Só que se acomodar nesse discurso da complexidade não é o caminho. E especialmente no mundo polarizado que a gente vive hoje, de certo ou errado, verdades absolutas ou mentiras absolutas, de fake news, esse não é o caminho. A gente acredita no caminho da educação, do letramento. E que pluralidade e diversidade nos traz inovação, nos traz diferencial competitivo. Só que a gente precisa criar um ambiente, uma cultura onde a gente tem um ponto de encontro. Onde esse ponto de encontro seja o ponto de educação. Você não precisa abrir mão da sua verdade, nem eu da minha. Mas a gente precisa respeitar um ao outro, a gente precisa entender a perspectiva um do outro, a gente precisa colaborar e trabalhar junto. Aí é que está o maior desafio da diversidade inclusiva. E aí está a interseccionalidade também cultural que a gente pode trazer. Então essa é a nossa agenda, esse é o nosso grande objetivo, é o que a gente tem buscado intencionalmente como organização. E um exemplo intencional dessa agenda é o nosso programa de Jovens Talentos. O nosso programa de Jovens Talentos, ele foi remodelado no ano passado, ele era um programa predominantemente de aprendizes ou integralmente de aprendizes. E a gente traz a vertente de estagiários para ele no grupo desse ano. Então, em janeiro, a gente teve a chegada dos nossos 48 jovens talentos da organização. E aqui a gente falou que a gente vai trazer uma agenda intencional racial para desenvolvimento dessa cultura ou desse ponto de encontro internamente e trazer mais representatividade num público onde a gente acreditava que a gente precisava ter um recorte demográfico mais próximo do brasileiro. Então, o nosso programa de Jovens Talentos foi intencionalmente focado em raça, em etnia, trazendo talentos para a nossa organização que vão nos ajudar a fomentar essa cultura de lifelong learning, essa cultura de desenvolvimento, com um mindset mais plural, com talentos de uma outra geração, que vão nos ajudar a nos educar também como organização nessa jornada. Então, toda a nossa agenda hoje, quando eu penso em práticas de recursos humanos, eu poderia citar algumas aqui, ela está direcionada, ela está focada de alguma forma na criação de um ambiente cada vez mais inclusivo, mais seguro, mais fértil, para que todo e qualquer indivíduo possa explorar seu potencial dentro da AstraZeneca. Então, essa é uma agenda de crença cultural para a gente também, uma prática. E a gente pode ir, obviamente, para um outro extremo de toda a agenda de desenvolvimento corporativo que a organização tem. Aqui eu teria uma posição de privilégio para falar, porque eu tive em 8 anos oportunidades de voltar, de ser expatriado, voltar para o Brasil, diferentes posições dentro de recursos humanos, explorando aquilo que eu tinha interesse, mas também aquilo que eu tinha contribuição e algo diferente para entregar para a organização. E as nossas plataformas de desenvolvimento, seja do indivíduo, seja de programas de educação continuada, enfim, programas de língua, ou plataformas de desenvolvimento para que o indivíduo consiga prosperar, elas são muito férteis dentro da organização também. Então, acho que tem diversas práticas que a gente poderia explorar aqui, eu poderia contar um pouquinho para vocês. Muita coisa. E até se a Dani não se importar, eu queria fazer uma pergunta, então eu já vou até me antecipar para aproveitar aqui o nosso tempo, né? Porque a gente tem um próximo bloco que é o FAQ, que são as perguntas aí dos nossos ouvintes.
E aí tem uma que, conforme você foi falando, foi me gerando curiosidade, parece um pouco com uma que está aqui, que fala um pouco sobre os desafios, né, da inovação, de como introduzir esses elementos da inovação, de que dicas você traria. Mas quando você trouxe muito dessa agenda de intencionalidade, né, para a cultura e, por consequência, para a diversidade e inclusão, e aí você falou, né, entenda, entre aspas, que ser diverso é fácil e ser inclusivo é difícil. Eu também colocaria, entre aspas, né, que a gente poderia dizer que entenda, né, puxar uma tendência é fácil, entre grandes aspas, e se manter tendência, né, se manter à frente, se manter sendo benchmark e referência é muito mais difícil. E eu acho que é um pouco disso que a gente vê na AstraZeneca, e por isso que a gente te convidou para estar aqui hoje, né, que é puxar e se manter tendência para outras organizações, e essa pauta, essa agenda de diversidade é um pouco dessa prova viva, né, do que a gente viu muitas empresas tentando puxar isso, e por diversas razões, né, a gente viu que isso não se manteve, né, pela dificuldade realmente do tema. Não sei se você tem alguma dica, né, de uma forma geral aí para dar para as empresas em relação a isso, de como, não só em relação a essa pauta, mas a outras, né, como é que a gente puxa um tema e se mantém, né, forte e resistente nele, nessa questão de inovação. Legal. Primeiro, desmistificar o que é inovação, né? Porque toda vez que a gente fala a palavra inovação, todo mundo pensa em disrupção, né? Então, eu tô indo de A a Z, tô Fazer mudando... algo novo Fazer algo sempre, completamente né? novo. E eu acho que tem duas coisas pra mim que são muito fortes naquilo que eu acredito que eu faço no dia a dia. O óbvio não é óbvio e o básico não é básico, né? Quando a gente pega uma Great Place to Work como pesquisa, ou a nossa própria pesquisa Pulse interna, que tem um overlap de temas e uma intersecção de perguntas e de mapeamentos de 80% com Great Place to Work. Tem alguma pergunta ali que que a gente precisa ter a melhor prática do mundo ou fazer a coisa mais diferente do mundo, ou é o básico? Né? Como eu me relaciono com o gestor? Eu tenho orgulho de pertencer aqui? Não A tenho. própria questão da confiança, né, Como que eu estabeleço Gustavo, confiança? né? Então, é tudo básico. É a chave, né? Se eu faço o básico muito bem feito, eu estou progredindo uma agenda. Né? Então, o básico não é básico, o óbvio não é óbvio. Fazer o básico é fácil? Não, é muito difícil. Porque o cotidiano engole a gente. Porque a demanda engole a gente. Então, criar esse ambiente, essa consciência de que óbvio não é óbvio, básico não é básico. Vamos falar disso? Vamos entrar numa jornada aí, num looping positivo e construtivo de evolução constante? Então, quando eu falo que a nossa jornada de evolução de cultura, ela está associada da porta para dentro, é muito a crença de que eu vou errar, eu vou acertar, eu vou aprender com o erro e eu vou evoluir. E evoluir não quer dizer eu estar 2 posições menor no ranking ou 3 posições abaixo no ranking. Quer dizer que eu aumentei meu nível de consciência interno sobre determinado ponto e que ele vai se fortalecendo ao longo do tempo. Quando a gente fala de uma cultura de inovação, eu acho que tem um pouco de desmistificar isso. Como eu trago um ciclo de evolução constante, qualquer que seja o ponto que eu estou tocando, né? E aí, uma coisa que nós de RH, por vezes, podemos esquecer de conectar quanto a nossa agenda é estratégica com o negócio o que é valor para essa organização? Qual é a cadeia de valor da organização que eu trabalho? O que é valor para essa organização? E como dentro dessa cadeia de valor eu consigo impregnar ou trazer as práticas de recursos humanos numa jornada que vai gerar essa organização, que vai levar essa organização a evoluir constantemente. Qualquer que seja a frente que a gente está trabalhando. E a gente pode falar de plataformas, de reconhecimentos, de cultura, de falar de inovação, mas acho que além da inovação isso serve um pouco para tudo, né, de alguma forma. Então, como eu me coloco na mesa trazendo soluções para o negócio numa jornada evolutiva que estejam conectados com a cadeia de valor desse negócio. Perfeito. Uau, tá voando. Tá voando. Tivemos um sinal ali, né, que a gente tá aqui, mas eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer e emendar outra do FAQ antes da gente fechar. É rapidinho. Sobre as práticas, né? A gente está no bloco do FAQ, que são as perguntas que a gente recebe, mas tem uma minha que vou emendar com a pergunta recebida aqui. A minha diz respeito a práticas globais e locais, né? Vocês são uma empresa global, vocês citam várias práticas de desenvolvimento. Aliás, um dos traços das melhores empresas para trabalhar, né, Aline, é esse investimento forte mesmo no desenvolvimento, não só das lideranças, mas dos profissionais, fomentando todas essas trajetórias aí como a sua nas organizações. Como que vocês trabalham a questão de prática local versus global, né? Então, eu só vou pedir para ser um pouco breve pelo nosso tempo, emendando a pergunta do FAQ, de algum ouvinte nosso, né, que nos assiste. Eu trabalho em uma empresa muito tradicional,
né? Tem alguma dica ou sugestão de como começar a introduzir elementos de inovação? Né? Assim, bem para quem está numa empresa mais conservadora, não global, como pode introduzir? Então, trazendo um pouco do aspecto global, local, e aí para o local, para uma empresa mais menorzinha. Legal. O global local é sempre uma agenda de conflito, mas eu prefiro olhar ele como um conflito construtivo. Existem agendas que são modelo de gestão de performance. É global, eu não tenho como tropicalizar, eu não vou tropicalizar, a gente segue uma matriz, até porque modelo de gestão de performance é direcionamento de cultura, de valores, de comportamento da organização. Então a gente tem um padrão global, então ali não há o que ser negociado. Mas quando eu falo de plataformas de desenvolvimento, ainda que eu tenha programas globais, eu tenho uma janela de customização, de tropicalização local que eu consigo trazer. Então eu consigo combinar. E eu consigo fomentar e utilizar plataformas de desenvolvimento global também para acelerar talentos. Para acelerar desenvolvimento. Então, estou falando de centros de desenvolvimento que eu tenho global, para diversos níveis e áreas da organização. Posso falar do nosso programa que chama Plan 100 ou iGrow, que é a oportunidade de eu estando no meu país de origem, tenho uma oportunidade, uma capability que um outro país precisa desenvolver e eu tenho isso como fortaleza, eu posso trabalhar para esse país durante um período para acelerar meu desenvolvimento, acelerar a capability do outro país também que eu quero desenvolver. Então, é uma plataforma de conexão de talentos e de transição de talentos, aceleração de desenvolvimento interno também que a gente tem. Tudo isso global, local. Então, a gente consegue combinar bem essa perspectiva. Quando a gente fala um pouco de empresas que eventualmente não estão dentro de um ecossistema global mais robusto ou mais tradicionais, eu vou muito na linha da resposta para a Aline, quando ela falou da inovação. Eu acho que é muito, independente do ambiente que você está, sempre há uma jornada de evolução. De inovação, dê o nome como a gente quiser, e é muito como eu entendo o ambiente que eu tô, o que é valor para essa organização. Então, de repente, eu estou numa organização familiar, de dono, o que é valor para esse dono? O que é valor nessa cadeia de valor? Como que eu trago uma prática que enriquece essa cadeia de valor? Perfeito. Que potencializa essa cadeia de valor. Então, acho que é muito pensar nesse esquema, e aí não tem, mais uma vez, o óbvio não é óbvio, o básico não é básico, às vezes a gente quer a bala de prata, mas o que a gente tem na mão ali é o que vai movimentar a roda mesmo. Legal. Bom, para finalizar esse bloco e já caminhando aqui para o final, né? A gente sempre termina com essa pergunta aqui, Gustavo. Saber um pouquinho mais sobre você, aquilo que você consome para alimentar seu repertório, né? Dicas de livro, ou de série, ou de podcast, filme, para compartilhar aqui com quem nos acompanha. Legal. Talvez eu fale algumas coisas de modinha aqui, mas são modinhas bem, bem legais. Estamos num podcast, então faz 1 ano e meio que eu entrei na jornada de podcast. Eu não vivo um dia da minha vida hoje sem ouvir um podcast. Uau! Então, até pela jornada de trânsito e movimentação de lá para cá, acho que é uma ótima forma de consumir tempo ali de uma maneira produtiva. Tem alguns podcasts que eu gosto muito. Tem um que chama The High Performance Podcast, que é um podcast de uma dupla inglesa, que fala sempre com grandes personalidades ou esportistas. De uma maneira geral, eu sou apaixonado por esporte, então eu sempre vejo. E ele traz um pouco do que faz, ou qual a definição de ser high performance, ou qual o tipo de mindset que existe nessas pessoas, qual o tipo de cultura que essas empresas que são high performing, elas possuem. Então, é um podcast muito legal. Outro, aí são 3 pessoas que estão super na mídia e super conectados com a comunidade de recursos humanos de uma maneira geral. Estou falando A Bit of Optimism, com o Simon Sinek, Dare to Lead, da Brené Brown, e Rethink, do Adam Grant. Então, são podcasts que eu ouço semanalmente e tem sempre muita coisa legal, muita coisa diferente, com uma perspectiva e um viés fora do tradicional, que me geram reflexões muito positivas. E tem 2 livros que eu li recentemente. Um virou meu livro de cabeceira e que eu tô apaixonado, já li ele umas 4, 5 vezes e eu vou continuar lendo, porque ele é até meio decorativo, porque tem ilustrações bem legais, que é um livro do Gary Benson, que ele é o CEO da Korn Ferry. E ele escreveu um livro que só tem versão em inglês, mas chama Love, Hope and Leadership. Então, amor, esperança e liderança. E ele tem um storytelling fantástico e ele conta muito. E é um livro como se fosse de contos, de liderança, numa perspectiva ultra humanizada e no papel fundamental que o líder tem como equalizador do universo, de uma maneira geral, e de conexão do universo de uma maneira geral. Então, um livro delícia de ler, gostoso de ler. Vira e mexe, eu abro, leio um contozinho antes de dormir, ou na hora que eu acordo, que ele tem sido muito enriquecedor para mim. Eu tenho tentado estudar muito jornadas de liderança nos últimos anos. E um outro, fora um pouco desse contexto, que eu li em janeiro desse ano, que foi muito legal, é o Desvendar de um Universo Consciente.
Esse livro é do Marcelo Gleiser, que ele é um físico que reside nos Estados Unidos, um físico brasileiro, e ele traz muito a perspectiva de como nós, seres humanos, ao percorrer da história, a gente perdeu a conexão com o universo, né? E o quanto é importante parar agora e pensar o quanto a gente precisa repensar a nossa relação com o universo para trazer um universo mais sustentável. Então, uma leitura que me enriqueceu bastante também. Ótimas Legal, dicas. muitas boas dicas, já anotei aqui. Obrigada, Gustavo. E bom, né, a Dani falou bem, o tempo passou voando, né? Não sei para você, mas para a gente foi muito legal aqui bater esse papo contigo, né? A gente vai ouvindo, conversando, anotando e aprendendo. Então, espero que o pessoal que está nos ouvindo, né, também tenha passado por isso. Eu queria, né, te agradecer de novo por essa conversa, pelos insights, foram muito, muito poderosos, muito ricos, de verdade. Obrigada. Então, quem agradece sou eu. Sempre ótimo trocar ideia, sempre ótimo bater papo e explorar vertentes que até então a gente não tem explorado e compartilhar, né? Compartilhar e aprender com vocês também. Então, obrigado, Dani, obrigado, Aline, pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso e obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, né? Espero que tenha gostado desse e de outros dos nossos podcasts. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos, seguir a nossa newsletter e saber muito mais do mundo do trabalho do que a gente tem para contar aqui por você. Obrigada.